Segundo bloco do Show da Noite, Canal 9 da NET, TV Babitonga, Vivendo Joinville. E a gente está com 4 universitários aqui que fazem parte de um projeto que, através da energia solar, andam de barco. E aí a gente estava conversando com o Geller no finalzinho, falando da velocidade que alcança, da potência do motor. Geller, qual a distância que vai percorrer numa competição e o tempo dessa competição? Como é que é elaborado isso, organizado? Isso na verdade, são vários fatores, depende do tipo de prova. Né? Tem provas que são mais curtas e tem provas que são mais longas. Né? Tem provas que tu vai até determinada boia e retorna em 40 minutos, mas tem provas longas, como essa nossa última na competição agora em Florianópolis, do Desafio Solar Brasil. Ela foi em fevereiro, né? E saímos da ponte Hercílio Luz, para ter uma noção de distância, né? Saímos debaixo da ponte Hercílio Luz, damos a volta pela ilha de Ratones e fomos até Santo Antônio de Lisboa. Então, Santo Antônio de Lisboa foi o primeiro ponto de ancoragem da embarcação e a primeira possibilidade da equipe ajudar o piloto em, de repente, solucionar algum probleminha ou alguma coisa que possa vir até a conclusão, ou seja, o retorno de Santo Antônio de Lisboa até o início da prova. Então, essa prova, no caso, respondendo sua pergunta, durou 4 horas. Então, a embarcação ela tem que estar apta e ter condições de fazer todo esse percurso. Senão tem penalizações que acontecem, no caso chamamos de DNF, do not finished, que a embarcação saiu, no caso não retornou. Isso aí são penalidades que acabam reduzindo o tempo, te dificultando uma boa classificação. Essas competições, elas precisam de uma estrutura grande, pelo que eu estou entendendo aqui. O Gustavo tinha comentado que ela pode durar até uma semana de competição. Exato, as competições elas ocorrem sempre durante uma semana, elas iniciam na segunda-feira e aí no sábado tem uma festa de encerramento, mas de segunda a sexta, todos os dias, tem 1 ou 2 provas, uma pela manhã e uma à tarde, dependendo do tempo, a da manhã é cancelada ou a da tarde. Em função do tempo, então ela pode ter essa duração? Sim, porque alguns barcos eles dependem do sol, né? A maioria dos barcos depende exclusivamente do sol. Grande parte dos barcos ali, se acaba o sol, eles param. O que não é o caso do nosso barco, ele consegue rodar bastante com a falta do sol, exatamente. Isso é porque vocês fazem ele aqui em Joinville, daí chove muito, acho que são méritos por isso aí? Acho que são méritos do fabricante do motor, que é joinvilense. Acho que ele conhece bem esse tipo de clima. Então, se tiver uma nuvenzinha ali, não tem tanto risco. O Daniel, ele também pilota na verdade, eu sou o segundo piloto, né? O piloto oficial é o Vinícius, que não está presente. Para pilotar o barco, assim como um carro, teria que ter habilitação, que é o arraiz amador, né? Essa habilitação é feita, a gente faz em São Francisco, e com ela a gente pode... Então não vamos fazer no sorteio aqui, quem que vai pilotar o barco. Não. Dessa equipe de 32, quer dizer que tem 2 habilitados responsáveis por isso. Isso, são 2 habilitados. Caramba, agora a gente estava comentando que de vez em quando acontece alguma coisa de quebrar aqui, arruma ali. Está em movimento. Como é que o piloto, Evandro, vai sair disso aí? Tem um barco do lado acompanhando? Como é que é? Não pode, né? Na verdade, em Florianópolis a gente tinha um barco de apoio, mas o barco ele só pode chegar até uma determinada distância da embarcação. Né? O nosso já tínhamos alguns probleminhas, né? Nosso piloto, o Vinícius, já sofreu um pouquinho durante as regatas. Certa vez em Paraty, a nossa direção quebrou em alto mar e ele foi deitado, totalmente deitado em cima do casco, com a mão no motor para direcionar o motor. Fica lá para trás. Que fica na polpa da embarcação e com a perna esticada para ficar apertando que tem um fio que liga a embarcação, que liga o piloto à embarcação. Caso o piloto caia da embarcação, a embarcação para de funcionar, né? A parte elétrica para de funcionar. Então ele amarrou esse fio no calcanhar, tornozelo, e foi deitado, segurando o motor até o final da prova. Agora eu já entendi porque são só 2, né? Também não é todo mundo que quer fazer isso aí. Já passou por alguma situação dessa em algum teste, Daniel? Na verdade, o piloto ele tem que conhecer toda a embarcação, né?
piloto é o cara que tem que saber da parte elétrica, mecânica, naval, que se der algum problema ele vai ter que resolver na hora, com o que ele tem ali, com as ferramentas que ele tem ali. Eu no caso, nunca passei por uma situação dessa, mas o Vinícius já passou por bastante situação complicada. Evandro, agora tem o seguinte, o cara tá lá passando bons bocados, como é que vocês conseguem monitorar essas coisas que vão acontecendo com o barco e comunicação com o piloto? A gente procura manter uma comunicação via rádio e via celular, mas não é sempre que o celular pega. Além dessa comunicação via rádio, existe um barco de apoio que, quando possível, ele acompanha o barco durante a prova. Vale ressaltar que não pode existir nenhum contato do barco de apoio com o barco, né? Ele tem uma distância mínima ali regulamentada e existem fiscais para se certificar de que não existe um contato. E essa comunicação via rádio, ela mantém um rádio no barco de apoio e um rádio em terra. Às vezes a gente pode estar já preparando alguma coisa em terra para quando o barco chegar, já ir agilizando um conserto, já está com tudo na mão ali. E na conversa quem está em casa percebeu também que, não, se quebrar nós arrumamos, se faltar nós enxertamos, não sei o quê. Vocês que metem a mão na massa, correto? Correto. Mas como todo grupo de estudo, universidade, tem um professor orientador. Qual o papel dele dentro da equipe? O nosso orientador é o Dr. Cristiano, né, professor Dr. Cristiano. Ele orienta a equipe desde o início da equipe. Na verdade, ele faz essa parte mais legal, no caso de fazer um contato direto com a UFSC Florianópolis, ou quando a gente precisa de um ônibus, de um caminhão para o transporte, a questão de legalização, para a gente trabalhar nos galpão da UFSC, utilização das máquinas, do maquinário da UFSC, tudo isso o professor tutor ele auxilia a gente. Ele faz uma ponte com a universidade ali para dar estrutura para vocês poderem trabalhar. É interessante sim que ele dá a estrutura e deixa a gente totalmente livre para fazer a modificação que a gente quer fazer, trabalhar do jeito que a gente quer trabalhar. Ele é bem versátil, assim, deixa a gente trabalhar com plena vontade nossa. Autonomia ali. Liberdade, e a gente estava comentando também, existe nesse grupo, nesses 32 colaboradores aí do projeto de vocês, tem sempre, na elétrica eu estou precisando de mais um, lá na naval eu preciso de mais. Vocês abrem seleção dentro da universidade, é isso? Sim, a gente abre processos seletivos, né? No nosso último processo seletivo, a gente tínhamos 6 vagas e cerca de quase 90 pessoas se inscreveram. Então, aqui na UFSC Joinville, a gente tem em torno de 1.200 alunos. Então, a procura é bem grande para entrar no projeto, né? Para vivenciar a engenharia num projeto. Infelizmente, não temos vagas para todos, né? Até porque gerir isso tudo também é um problema. Mas a gente abre processos seletivos. Esses processos seletivos eles acontecem através de um envio de currículo e depois, posteriormente, uma entrevista. Assim, a gente consegue ver quem se encaixa no perfil desejado da nossa necessidade e, então, adentra a equipe. Uma curiosidade agora. O grupo agora que está aqui, os 4, falta quanto tempo de curso e quem já atua na área ou já tem um vislumbre de um futuro engenheiro naval? Evandro, sei que teu compromisso com o grupo é grande porque você acaba englobando todas as... Realmente é assim, eu estou na segunda turma da UFSC, né? A primeira turma foi em 2009/2, eu entrei em 2010, então eu teoricamente estaria na 6ª fase, mas daí, como vai tendo várias atividades e tudo mais, acabei atrasando um pouco, faço algumas matérias da 6ª, mas a grande maioria das minhas matérias são da 5ª fase, então eu estou realmente na metade do curso, faltam mais 2 anos e meio para a minha formação. E recentemente agora a gente abriu uma empresa, eu e mais 3 amigos que também são da equipe, a gente abriu uma empresa com recurso que a gente ganhou do governo. Então a gente está trabalhando nessa empresa, a Voltaica. Mas ganhou do governo através de alguma competição ou porque vocês apresentaram... Não, teve um programa do governo, da FAPESC, o Sinapse da Inovação, que ele premia ideias inovadoras transformando as empresas. Então com recurso, ele dá um recurso financeiro. Certo. E para tu abrir tua empresa e seguir nessa empresa. Né? Então a gente participou junto com 1.300 projetos e fomos contemplados, foram contemplados 100 projetos com esse recurso financeiro. A gente foi um dos 100 projetos contemplados e abrimos a empresa, estamos incubados agora na Softville aqui em Joinville, correto, uma incubadora. Estamos trabalhando já com essa
com essa empresa que tem tudo a ver com a embarcação, né? Que na verdade é uma empresa que desenvolve tecnologia em sistemas solares para embarcações. Geller. Bom, eu estou na 4ª fase, né? Estou na 4ª fase, a faculdade o curso são 10 fases, né? 5 anos. 5 anos, exatamente. E questionaste a respeito de estar atuando ou não na área, né? Eu trabalho hoje com um estaleiro da região, da cidade, e o contato veio inicialmente pelo próprio grupo, né? Que abre realmente portas para nós, né? Eu já sou formado, eu sou técnico em mecânica e desenho industrial superior, projeto de produto. E desde a minha formação eu trabalho nesse setor, né? E me direcionei para a área da naval em função da equipe do Babiton. E voltou a fazer uma segunda... Voltei a fazer um segundo Corajoso, superior. hein? Hã? Conhecimento nunca é pouco. Não, com certeza, mas o tempo que tem que dedicar... Porque o que eu imagino é o seguinte, o pessoal em casa, engenharia, tem essa coisa, não tem meio cultural, Daniel? O cara faz engenharia, vai no CDF, eu gosto de estudar e tal. Mas o projeto que vocês fazem, engenharia hoje, a educação, a universidade, ela está trazendo junto projetos que você aplique o que tá os professores passando, o conhecimento que tu vem adquirindo. E abrindo porta para o mercado, como o Geller mesmo citou. E tu, Daniel? Eu estou na 3ª fase, eu já sou formado técnico em manutenção eletromecânica, já trabalhei na área também. E agora, recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu entrei no curso de Engenharia da Mobilidade. Por enquanto, só estou estudando, não estou atuando na área. Evandro. Gustavo. Ai, Gustavo, desculpa. Mas, ô Gustavo, e a naval, cara? A gente estava comentando antes aí que o engenheiro naval habilitado hoje no porto aí de Itajaí é somente um. Fala um pouquinho agora do teu... Exato, existem pouquíssimos engenheiros navais formados no Brasil, até porque formação de engenheiro naval hoje em dia no Brasil é possível só na UFRJ do Rio de Janeiro, na Poli da USP e no Instituto Militar, o ITA. E exatamente por causa disso, por causa dessa dificuldade, gera um déficit muito grande de engenheiros navais no Brasil. E hoje em dia a informação que a gente tem, que um professor passou para nós, é que o único engenheiro naval habilitado lá em Itajaí, que é um grande polo naval de Santa Catarina, ele é argentino formado em Buenos Aires. Isso é um sinal claro de como o Brasil precisa formar mais engenheiros navais. Existe uma demanda de profissionais. Exatamente, existe uma demanda muito grande. E em Itajaí, em Biguaçu, em Florianópolis, todos esses lugares são grandes centros navais. Hoje em dia a gente tem mais de 15 estaleiros que já estão estabelecidos em Santa Catarina, todos eles produzindo e todos eles precisando. E tu está em qual fase do curso? Eu estou na 5ª fase, eu pretendo seguir aí pela naval, o caminho ainda é bastante longo, mas principalmente o projeto, entre outras coisas na faculdade, mantém a gente sempre empolgado e com vontade de estudar. E acho que a gente acaba aprendendo muito mais também ali na prática, botando a mão na massa, fazendo o barco andar. Esse é o melhor aprendizado, estar vivendo o barco, né? E esse botando a mão na massa, quais os materiais? Você falou que de repente precisa ir para um lugar que vende material, quando quebra o barco em uma competição. A gente falou um pouco da placa solar, do que é, né? E o restante, o que é? Fibra, aço, inox, alumínio? Como é que é esses materiais do barco? Exato, nós mexemos muito com fibra de vidro, pelo menos na parte naval, o grande trabalho ali tem sido na fibra de vidro, em estar preparando o casco, mexendo nos módulos que existem ali dentro, mexendo no cockpit. A gente, para a última competição, projetou um assento aerodinâmico e teve como inspiração um assento usado na Fórmula 1, que permite o piloto ficar praticamente deitado dentro do barco, que é um grande diferencial, assim, olhando a navegação do nosso barco, ela é muito mais plena, exatamente por causa disso. O piloto ele fica praticamente dentro do casco, o que não acontece em outras equipes, que eles ficam com mais de meio corpo para fora. Evandro, ele comentou também, e outra pergunta existe um estudo aí que vocês estão montando de fazer um monitoramento, né, para saber o rendimento de como que está aqui, como que está ali, através do que esse projeto exatamente? Na verdade, dentro da equipe a gente desenvolve várias fontes de pesquisa, né? Então, uma dessas pesquisas que a gente está desenvolvendo agora, o pessoal da elétrica está desenvolvendo, são os sensores
para realmente fazer o monitoramento da temperatura, do desgaste dos elementos, né? Fora essa pesquisa, também existe uma pesquisa de um hélice, que a gente está fazendo um hélice de alto rendimento, uma pesquisa do próprio protótipo. Então, esses sensores eles serão utilizados na embarcação e é comumente utilizado nas embarcações de grande porte, né? As embarcações de grande porte são muito controladas, elas precisam ter um controle muito forte e que a gente está trazendo essa tecnologia para a nossa embarcação para depois aplicar em estaleiros e em diversas outras aplicações. Geller, hoje a Holanda é uma referência? Sem dúvida. A Holanda, na verdade, em termos marítimos, ela já é uma referência há muitos anos, né? Inclusive, quando o Brasil ainda não tinha desenvolvimento marítimo, a Holanda era o primeiro no mundo, né? Inclusive, essa Desafio Solar Brasil, ela ocorre em 2 etapas no Brasil, né? Uma em Florianópolis, que é no início do ano, e uma outra no Rio de Janeiro, em Paraty, que é normalmente em outubro. E o primeiro lugar dessas 2 etapas classificatórias vai para a Holanda, que tem esse campeonato, no caso, essa regata internacional. Então, realmente é um destaque. E para ir para a Holanda, acredito eu que tenha que ter uma estrutura muito boa, uma estrutura muito forte. Hoje, equipes brasileiras, né, têm essa estrutura? Algumas têm? A UFSC de Florianópolis, eles já estiveram na Holanda competindo 2 anos, o ano passado e o ano retrasado. E o desempenho deles foi massa, foi satisfatório. O resultado que eles... Um resultado bom comparado, porque o nível lá fora, na Europa principalmente, é outro. O nível deles é muito superior ao que a gente hoje em dia consegue desenvolver aqui no Brasil, que é o que a gente luta, para se equivaler a eles e mostrar que aqui a gente também é capaz de fazer alguma coisa assim. E Daniel, a gente estava comentando também que existe aí uma ideia de vocês apresentando o projeto de ter o barco em uma escala reduzida, a controle remoto. Como é que é essa ideia aí? Isso, na verdade o pessoal da Naval está fazendo um protótipo, né, elaborando, que vai servir tanto para testes como para apresentar para empresas. Né? Só vamos esperar aí. Você quer saber do barquinho, controle remoto, do protótipo? Terceiro bloco, voltamos já já.